Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Administração Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Presidente Tancredo Neves. Gente, dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje da administração na assistência de enfermagem, como que a administração vai influenciar no processo assistencial, tá? Bem, para que nós possamos compreender, primeiro vamos entender aí o conceito da evolução histórica da enfermagem. Porque dentro da área da saúde, a enfermagem é uma das atuações, né? A enfermagem é uma das principais atividades que são executadas. Ela vai abranger várias áreas, várias formas de atuação, porque nós temos o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, nós temos o atendimento de urgência e emergência, nós temos o atendimento da clínica, nós temos o atendimento em unidades básicas de saúde, né, em postos de saúde da família, nós temos o atendimento no CAPS, né? Tudo isso sem contar do home care, que é o atendimento em domicílio. Tudo isso são funções dadas à enfermagem. Hoje também tem a evolução da enfermagem. A enfermagem abrange a estética também, né? E muitas outras áreas, como áreas psicomotoras também. Então, o que Souza e Soares disseram em 2006 em relação à enfermagem, né? A enfermagem é uma das principais atividades da área de saúde, em que se abrange diversas áreas de atuação. E em função do desenvolvimento técnico-científico e da sua prática profissional, a enfermagem é uma profissão que vem evoluindo muito ao longo dos anos. Gente, quando nós falamos em desenvolvimento técnico-científico, é porque nós estamos evoluindo. Então, nós precisamos ter gestão, nós precisamos ter organização, administração da nossa função. Então, nós compreendemos que a enfermagem, ela não é apenas a execução técnica da assistência, mas sim a organização da prestação dessa assistência, né? O profissional de enfermagem, ele tem que ser um profissional dinâmico, né? Ele necessita de algumas características que vão lhe fazer um profissional qualificado para exercer. Tem que ser um profissional ágil, mais tranquilo, né, para atuar na emergência. Tem que ter precisão para realizar as ações na hora exata e da forma correta. Tem que ser criativo, mas sem perder a consciência dos valores éticos, né? Para agregar valor à instituição onde ele atua. Ele deve estar atualizado dos conhecimentos técnicos, né, de trabalho. E ele tem que ser capaz de atuar em diferentes campos. Lembram que eu falei no início, né, desse mesmo slide? As nossas áreas de atuação. E, acima de tudo, ele tem que oferecer uma assistência excelente em todos os locais onde ele trabalha. É claro, gente, que nem todo mundo nasceu para o SAMU, nem todo mundo nasceu para a emergência, nem todo mundo nasceu para a UTI, nem todo mundo nasceu para o PSF, mas encontre o seu lugar no mundo da enfermagem e execute com excelência e busque melhorar, né? Se você tem o desejo de ir para ser um profissional de UTI, aprimore-se nisso. Quer atuar em centro cirúrgico? Aprimore-se nisso também. Busque conhecimento técnico-científico para que lhe qualifique e assim possa somar com o que você já tem de si próprio, né? Para agregar valor na sua profissão. Dentro das ações de enfermagem, nós temos a rotina. E de acordo com o Ministério da Saúde, rotina é o conjunto de elementos que especificam a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. Então, nós temos a rotina e a técnica de banho de leito, nós temos a rotina e a técnica de higienização, nós temos a rotina e a técnica de punção venosa, né? Então, rotina é a descrição dos passos que são dados para se realizar uma ação, né? É o que compõe uma atividade, a sequência da execução dessa atividade é a rotina. E a rotina, ela instrui o que deve ser feito, né? A pessoa que vai fazer, ela é instruída com base na rotina. E procedimento.
Procedimento é a descrição detalhada e sequencial de como a atividade deve ser realizada, né? Se eu vou realizar um curativo cirúrgico que tem dreno, a asepsia vai ser incisão, dreno e pele, né? Vai ser sempre do mais limpo para o mais contaminado, para que eu não venha contaminar uma região que está segura, né? Se a contaminação, a sequência é incisão, dreno e pele, mas é claro que se essa incisão ela está contaminada, eu vou começar pela pele, ao redor e assim por diante. Procedimento é sinônimo de técnica, né? E o procedimento, ao contrário da rotina, geralmente ele é uniforme para toda a organização, né? Ele está baseado nos princípios científicos, então ele não se modifica independente de quem realiza. Como assim, Pro? Porque eu posso desenvolver dentro da minha técnica de banho de leito uma forma que é mais fácil para mim, né? Eu, Eliane, acredito que é mais fácil no banho de leito fazer tal coisa, né? Eu adequei o que minha professora me ensinou. Já o procedimento, ele não é mudado, né? Independente de quem vai realizar um procedimento cirúrgico, a laparotomia exploratória, ela sempre vai ter a mesma sequência. E para que isso, gente? Aonde vai entrar a administração na assistência? Tudo que nós fizermos deve ser escrito. Tudo que você fizer, você vai escrever no prontuário, porque prontuário é um documento, tá? Então, atuação e documentação. Todo o processo da assistência deve ser documentado em prontuário. Tudo. Ações, queixas, altas, desistências, partos, óbitos, quedas, recusas, evoluções, pioras, ordens verbais. Já faço um adendo. Gente, só execute a ordem verbal na emergência, tá? Isso porque o médico ele vai estar escrevendo o que é para ser feito, vai falar. E alguns médicos, eles atuam na emergência e depois eles escrevem. Na emergência você não vai esperar a prescrição. Em outra situação, não execute nada por ordem verbal, tá? Orientações verbais também dadas ao paciente. Como assim, Pro? Se eu não posso fazer o que o médico falou sem escrever, como que eu vou escrever o que eu falei para o paciente? Se você deu uma orientação ao paciente, você deve se resguardar colocando aquilo. Agora, não escreva o que você não falou, né? Ética é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Então, coloque apenas o que você fez, escreva apenas o que você referenciou ao seu paciente, tá? O prontuário, gente, ele deve ser mantido na unidade por 20 anos. E o paciente ou responsável, ele tem direito a ter acesso a esses dados. Então, faça tudo. Se você der um banho no seu paciente, você esqueceu de escrever aquele banho e ele desenvolve, por exemplo, uma infecção e o acompanhante diz, mas ele não estava tomando banho todos os dias. E no prontuário não está registrado o banho. Ou se o acompanhante diz que o paciente não foi medicado. Não deram remédio para minha mãe. Se você medicou, você checou a medicação e você escreveu no prontuário. Administrado, medicação de item tal, conforme prescrição médica. Você se resguardou. Se está escrito, é verdade. Agora, mais uma vez eu digo, só escreva o que você fez. Não administre medicação que uma outra pessoa preparou e não escreva uma medicação que uma outra pessoa administrou. Escreva o que você fez. Documente-se, proteja-se, porque o prontuário, ele pode ser usado em ações judiciais. O prontuário, assim como ele te defende, te protege, ele também te condena. Então, no prontuário, nós devemos ser exatos. Não se pode rasurar, como vocês já aprenderam em outras disciplinas. Não se deve rasurar, não se deve usar abreviações. Você deve usar o seu carimbo sempre. Para o período da manhã se usa caneta azul, período da tarde se usa caneta preta, período da noite se usa caneta vermelha ou verde. Claro que pode-se usar o azul à tarde também. Algumas instituições não questionam o uso do azul à tarde. Certinho, pessoal? Bora lá. Então, para que se haja a documentação correta, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, né, de terminologias para direcionar a sua escrita, tá? Para você saber o que é aquilo. Em ordem alfabética, não em ordem de importância. E é claro, gente, que aqui eu coloquei apenas alguns para direcionar vocês, tá? Alojamento conjunto. Por exemplo, o primeiro é a acomodação que o RN de parto normal fica junto com a mãe. Entenderam? Após o parto.
Alta é quando o médico libera, põe fim à assistência prestada a um paciente. Pode ser por cura, por melhora, alta a pedido, alta por óbito, por transferência ou por indisciplina e o paciente é convidado a se retirar da assistência, né? A assistência domiciliar, o próprio nome já diz, é em casa. A assistência hospitalar é que necessita do emprego das ações conjuntas do hospital, né? Da assistência que a estrutura hospitalar propõe. A assistência médica é aquela prestada pelo médico, né? É um conjunto de ações, de métodos, de processos de ciência médica que tem o objetivo de promover, proteger, recuperar e reabilitar a saúde do paciente. Atendimento de emergência, né? É um conjunto de ações que é destinado a recuperar os pacientes de agravos que necessitam de assistência imediata. É o atendimento pré-hospitalar ou atendimento no pronto-socorro, né, que visa resolver, sanar os principais agravos e estabilizar o paciente para que ele possa ir para a clínica. O atendimento de enfermagem é a prestação dos cuidados, né, da assistência mesmo em si, para você saber o que você está falando, né? Ah, isso aqui, gente, é parte bem administrativa. Capacidade hospitalar de emergência. É o número de leitos a mais que se pode colocar no hospital. Então, se há uma tragédia, um acidente ambiental, né? Por exemplo, aquele deslizamento em Brumadinho. E o hospital não tinha capacidade de receber todo mundo, mas tem uma capacidade de emergência, que é sempre um preparo que o hospital tem para receber aquela quantidade a mais de pessoas, tá? A capacidade hospitalar de operação são os leitos que estão funcionando no hospital, né? A capacidade hospitalar de planejamento é o número máximo de leitos que podem ser colocados em um quarto ou numa enfermaria. Olha, a enfermaria feminina A tem 4 leitos, mas o espaço que foi deixado pode receber mais 2 e assim por diante. O censo hospitalar diário, função da enfermagem, é a contagem a cada 24 horas do número de leitos ocupados. Quem recebeu alta, quem foi admitido, quem foi a óbito, quem pariu, quem foi transferido, quem desistiu. No censo vai ter todos esses números, tá bom? Por isso a importância de anotar tudo. Cliente é todo aquele que está sendo assistido, né, dentro de uma unidade. Comunicante é uma pessoa que fala Não, é a pessoa que teve contato. Nesse caso, nós estamos falando da pessoa que teve contato, né, com alguém que está contaminado e aquela pessoa possa estar contaminada. Quer um exemplo? Um comunicante de Covid. Aqui, por exemplo, como vocês sabem, meu esposo teve Covid e eu não. Mas por eu ser comunicante, quando ele ficou em isolamento, né, devido ao período de 14 dias da doença, eu também precisei ficar, porque eu era comunicante dele, tá bom? Consulta de primeira vez, você vai registrar, né, no PSF, na Unidade Básica de Saúde, a primeira ida do paciente. Nas demais, paciente compareceu para a segunda consulta, ou paciente compareceu para a consulta subsequente, para a consulta de retorno, e assim por diante. E consulta é a assistência que um profissional da equipe, seja ele um médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, né, vai dar para o paciente. Contágio é a transmissão de um agente infeccioso, né, de um doente ou um portador para outro indivíduo. Contaminação é essa transferência. Contrarreferência, gente, aqui como está em ordem alfabética, depois espero que vocês me perguntem no chat. Contrarreferência é quando um paciente volta para a sua unidade de referência. Por exemplo, eu mandei meu paciente do meu PSF para o hospital. Quando ele volta do hospital, ele traz a contrarreferência, que é a resposta, tá? Nascido morto ou natimorto, quando vamos escrever pós-parto. É o óbito fetal tardio, né? RNs fetos que tenham pelo menos 28 semanas de gestação. Aí é natimorto, tá? Nascido vivo é qualquer ser humano que tenha a expulsão total do corpo da genitora e que respire ou dê qualquer sinal de vida, independente do tempo que isso ocorra, tá?
Notificação, as notificações compulsórias. É a comunicação oficial da ocorrência de uma doença às autoridades, geralmente para vigilância epidemiológica ou sanitária. Nós vamos falar aí de dengue, chagas, né, que chagas agudo, que é a picada do barbeiro, ou picada por escorpião. Tudo isso, mordida de cachorro, deve ser notificado, tá bom? Arranhadura de gato também, gente. Óbito de adulto. É o óbito para qualquer pessoa com mais de 14 anos. 14 anos, ok, gente? Acima de 14 é óbito de adulto. De 14 para baixo, 13 anos, 12 meses e 29 dias é óbito de criança e adolescente, tá? 14 anos exatos. No dia que completou 14 anos veio a óbito, é óbito de adulto. Óbito fetal ou perda fetal é o óbito do concepto antes da expulsão, né? Dentro ainda da barriga da mãe, dentro do período de gestação. Óbito hospitalar específico ou institucional é aquele que o paciente ele vem a óbito em até 48 horas após a internação. O óbito hospitalar é quando o paciente já está, né, registrado dentro do hospital. E o óbito infantil tardio ou pós-neonatal são crianças de 28 dias a menos de um ano, 11 meses e 29 dias. Esse aí é o óbito tardio, né, o pós-neonatal. E o óbito infantil é crianças menores de um ano, mas aí já engloba todo esse grupo. Nasceu até um ano é o óbito infantil. E o óbito materno é o óbito da mãe dentro do período de pós-parto. Óbito neonatal precoce é quando as crianças ainda não atingiram 7 dias de vida. Isso, inclusive, deve ser notificado em um próximo pré-natal. Óbito neonatal é o óbito de crianças que ainda não atingiram 28 dias de vida, são os neonatos. O óbito operatório é em consequência de algo cirúrgico. O óbito perinatal é o óbito fetal tardio, né? O óbito neonatal e o óbito natal precoce, tá? O óbito por anestesia é em consequência dos agentes anestésicos. O óbito pós-operatório é que ocorre até um período de 10 dias do ato cirúrgico, né? Que é desde que seja em consequência da cirurgia. O transoperatório é o óbito durante o período operatório, como consequência da própria cirurgia. E o paciente egresso é o paciente que teve alta do estabelecimento, seja ele no hospital ou CAPS. Pandemia, né? É uma epidemia em grandes proporções que atinge um enorme número de pessoas em mais de um continente. Patogenicidade, eu amo essa palavra, gente. Eu acho ela muito bonita. Patogenicidade é a capacidade que o agente infeccioso tem de provocar uma doença no hospedeiro, tá? Período de incubação é o intervalo de tempo que a infecção fica ali antes de manifestar sintomas. Portador é a pessoa ou animal que foi infectado, que guarda em si um agente infeccioso. Profilaxia é o conjunto de medidas propostas para prevenir, né, para atenuar as doenças e os seus agravos. Quimioprofilaxia é o emprego de substâncias químicas para prevenir doenças ou infecções ou a sua evolução, né? Se usa produtos químicos para realizar a profilaxia. Quimioterapia é o emprego de uma substância química que visa curar uma doença clinicamente manifestada ou limitar a sua evolução. Recaída é o reaparecimento, né, ou o recrudescimento dos sintomas de uma doença antes, né, de ser curado inteiramente. Recidiva é quando aparece novamente após a cura aparente, tá? É como que aquela doença ficasse ali por um período resguardada, quieta. Referência, lembram da contrarreferência? Referência é encaminhar o paciente para um estabelecimento de saúde de maior complexidade. Eu mando do PSF para o hospital. Eu mando de um hospital de médio porte para um grande porte. E a contrarreferência é quando ele volta. Resistência são os conjuntos, é o mecanismo corporal, né? O sistema imune que resiste a alguma doença. Certinho, galerinha? Aí foi só para dar uma base para vocês. Dúvidas? Várias, porque conhecimento gera dúvida. Então, nos vemos lá no chat.